A paz do Senhor, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor nos concede mais um culto na presença dEle. É tão bom estar na casa do Senhor. O melhor lugar a se estar é na casa do Senhor. Não existe outro lugar. Existem lugares que momentaneamente a gente se sente satisfeito, mas a alegria verdadeira é na casa dele. Aqueles que nos assistem também, a paz do Senhor. Por favor, Douglas, Lucas, capítulo 23. Vamos ler algumas partes de um texto bem conhecido. Versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo, pelo que ouvirá falar dele. Esperava vê-lo realizar algum milagre. Guarde isso. 9. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. 11. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. 12. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. 24. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. 27. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres, que lamentavam e choravam por ele. 28. Jesus voltou-se e disse-lhe: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. 32. Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. 39, 40, 41, 42 e 43. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançavam-lhe insultos: você não é Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso respondeu dizendo: você não teme a Deus, nem entanto sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu garanto que hoje você estará comigo no paraíso. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou. Obrigado por este momento, mais uma vez, de poder ministrar a tua palavra. Obrigado por ter me escolhido no meio de muitos. Muitos têm o privilégio, Senhor, meu Deus, de pregar a tua palavra, mas não dá valor, Senhor. E obrigado, eu te agradeço e vou ser grato ao Senhor eternamente, todos os dias da minha vida. Fala conosco nesta manhã o que precisamos ouvir e não o que queremos ouvir. Que desde já nós como igreja repreendemos todo espírito de engano, todo roubador de mensagem, bate retirada em nome de Jesus. Continue falando conosco em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. É um texto bem conhecido, a crucificação de Jesus. Poderia falar de Mateus, de Marcos, de João, mas ele me embasou a falar de Lucas, no livro de Lucas, que é mais detalhado, como diz o nosso amigo Douglas. A palavra do Senhor vai dizer que Herodes, ele ouvia falar de Jesus, ouvia Jesus fazer milagres, ouvia Jesus ressuscitar mortos, ouvia Jesus curar enfermos, ouvia Jesus libertar paralíticos de uma enfermidade. Então a Bíblia diz que Herodes queria ver Jesus. E aqui eu quero embasar no título que o Senhor me deu na mensagem: o dono da bênção é melhor do que a bênção. Herodes queria conhecer Jesus porque ele queria ver Jesus realizar algum milagre.
Herodes não estava interessado na pessoa de Jesus. Herodes estava interessado em ver Jesus realizar algum milagre. E existem muitas pessoas hoje, principalmente eu digo mais que 98% dos crentes, que preferem as bênçãos do que Jesus, a pessoa dele. Quando essas pessoas elas se achegam a Jesus com o intuito e objetivo de ver Jesus realizar algum milagre, vai chegar um tempo em que Jesus vai desprezar ela como ele desprezou Herodes. A Bíblia diz que Herodes insultava ele, fazia perguntas para eles, mas ele não respondia a Herodes. Ele ficava em silêncio, porque Jesus sabia que aquele homem estava interessado que Jesus fizesse algum milagre naquele momento, e não na pessoa santa que ele é. Essas pessoas, elas até querem conhecer Jesus, mas elas preferem conhecer Jesus com um milagre realizado. Eles não querem conhecer a palavra, o que a palavra diz em si. Elas só querem as bênçãos, mas elas não querem o dono das bênçãos. Elas não querem o dono dos milagres, elas só querem os milagres. Fica muito fácil e muito cômodo. Por isso que eu digo e repito, chegará um momento em que Jesus vai desprezar esses tipos de pessoas, porque ele vai ter que separar o que é dele e o que não é. E esse dia está chegando. Jesus, ele só se alegra em quem tem interesse de conhecer o dono dos milagres e não só o milagre. A essas pessoas que se achegam a Jesus: Jesus, eu quero que você cure uma enfermidade. É muito bom, glorioso, vai ser para a honra e glória de Deus. Mas e depois? Não vai mudar a forma de pensar? Não vai mudar a forma de agir? Jesus, o Senhor realizou um milagre hoje, mas amanhã eu não vou para buscar um milagre. Eu vou para agradecer por aquilo que o Senhor é na minha vida. Obrigado pelo meu levantar, obrigado pelo meu respirar. Mesmo que falte tudo para mim, eu estou indo para o culto arrastado, porque eu estou te adorando, porque só o Senhor me salvou. Não é as bênçãos que me salvam, mas é os donos da bênção que me salvam. No verso 11, Herodes viu que Jesus o desprezou, e a Bíblia diz que Herodes então ridicularizou Jesus, tirou sarro de Jesus, zombou de Jesus, porque Jesus não fez aquilo que ele queria naquele momento. Já viu aquelas pessoas que falam assim: eu não vou para o culto, não vou para a igreja, não quero saber de igreja, porque olha só minha vida, que desgraça, é só problema. Mas é claro, você só vem para a igreja para querer as bênçãos. Você só vem para a igreja para Jesus resolver os seus problemas. Você não tem interesse nele, em si, só nos milagres. Você não quer um milagre momentâneo. Você só quer um milagre momentâneo, aliás. Você não quer um milagre definitivo, que você vai se tornar um milagre para as outras pessoas, que o sangue dele vai te cobrir todos os dias, e o brilho dele vai estar na sua cara, e todos vão olhar e vão dizer: verdadeiramente o Espírito Santo é com aquele homem ali. No verso 12 diz que Herodes e Pilatos voltaram a se falar, porque eles eram inimigos. Olha só que bênção que através daquela rejeição de Jesus, eles voltaram a se falar, mas não foi para uma boa causa, foi para condenar Jesus. Eu não tenho medo de dizer, e eu vou dizer: existem muitos por aí, muitos mesmos, que eles planejam para atacar o que são de Deus. Os fofoqueiros, eles se juntam, eles voltam a se falar um com o outro, para poder atacar o homem ou a mulher de Deus. Então cuidado com esses tipos de fofoqueiro, porque mesmo que eles não estão se falando durante anos, aí manda um zap um para o outro: você viu aquele dia lá do culto? O que o pastor falou? Aí se juntam os atribulados para falar do homem e da mulher de Deus, mas eles não querem ter renúncia do que os pastores estão pregando.
Eles não querem saber de igreja, eles dizem ser a própria igreja. Fica muito cômodo. Depois que Herodes e Pilatos se juntaram para poder falar de Jesus, para poder condenar Jesus, então a Bíblia diz que Jesus ele vai até Herodes, depois ele volta para Pilatos, depois que ele chega a Pilatos, Pilatos diz para os outros, fala assim: mas eu não tenho por que acusar esse homem, ele não fez mal a ninguém, esse homem. Então a Bíblia diz que a multidão que estava ali fora, que estava em volta dele, diz: solte Barrabás, crucifica-o, crucifica ele. A multidão tomou uma voz que era de Pilatos. Ou seja, quando a gente vai tomar alguma decisão, quem fala mais alto? Nós, por conhecermos a Bíblia? Ou o mundo aí fora, as pessoas, os parentes que falam para a gente fazer e a gente faz para não magoar eles? Quando a gente vai tomar alguma decisão, vem um parente nosso, sempre um parente, né? Vem e fala assim: faz isso, isso e isso. Aí a gente deixa a palavra de lado, a verdade de lado e toma essa decisão para não desagradar o parente. Tomamos decisões erradas, precipitadas, por não querer saber o que a verdade diz, que a Bíblia diz. Aí a gente chega para Jesus e fala: Jesus, me abençoa. Aí Jesus disse: eu quero abençoar você, mas eu sei que se eu der essa bênção para você, amanhã você vai ficar com a mesmo pedinte para mim: bênção, bênção, carro, casa, emprego, porta. E eu, onde é que eu fico nisso? E a sua parte espiritual, que eu quero que você seja bênção para os seus irmãos dentro da igreja? E os dons que eu quero derramar para você edificar os seus irmãos dentro da igreja? Onde é que fica? Não estou falando que a decisão de Pilatos foi errada, aquela decisão tinha que se cumprir as escrituras, mas eu estou trazendo isso para nós hoje. Será que a voz aí de fora, a voz das pessoas que estão em volta, que não conhecem a verdade, está tendo mais força do que a própria palavra? Não se baseie, irmãos, no que o mundo diz, se baseie no que a Bíblia diz, que é bem melhor. Pilato fez a vontade do povo, mandou que Jesus fosse crucificado. No verso 27, a Bíblia diz que então Jesus ele já está com a cruz carregando, indo lá para ser crucificado. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que se lamentavam e choravam por ele. A Bíblia diz que Jesus então ele volta para falar com aquelas mulheres. E ele diz: ei, não chorem por mim. Ali Jesus ele me fez entender enquanto eu estava preparando a mensagem. Ele diz: eu não quero que os meus filhos chorem por mim quando lembrem da minha crucificação, porque só eu tinha o poder de carregar aquela cruz. Chore por vocês mesmos, porque se vocês não se arrepender, o seu choro vai ser eterno. Jesus era o único que poderia carregar aquela cruz. Não existiu, não existe e não vai existir outro que tinha o poder, que tem o poder de carregar aquela cruz, os pecados da humanidade. Então por isso que Jesus ele olha para aquelas mulheres e diz: não chore por mim. Eu sei o que eu estou fazendo, eu estou cumprindo a vontade de meu Pai. Chore por vocês. Quer se lamentar? Infelizmente, se lamente então por aqueles que não querem ouvir a minha palavra, porque já estão condenados. Pastor, mas eu sou livre, Jesus pagou os meus pecados na cruz, eu não preciso mais ir para a igreja, não preciso mais obedecer ao pastor, não preciso mais permanecer na fé, ele já fez tudo por mim. Mentira. Colossenses 1. A irmã Evelyn falou isso aqui no culto de quinta-feira, mas antes dela falar, um dia antes, eu estava meditando nesse texto. Eclesiastes 1, 21, 22 e 23, olha o que diz. (22) 1, 21, 22 e 23. Antes vocês estavam separados de Deus,
e na mente de vocês era um inimigo por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Espera aí. Ali está dizendo que somos inculpáveis e livres de qualquer acusação. Amém? No 23, olha agora. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Pastor, e se eu abandonar o barco, está condenado? Não preciso nem falar mais ali o que Paulo está falando. Desde que continue alicerçado na fé. Se você abandonar sua fé, se você virar as costas para Jesus, você já é condenado. Não tem por onde. É simples. Existem dois grandes tipos de problema hoje na vida do crente. E principalmente muitas igrejas por aí. Primeiro, ela acha que a bênção de Jesus é maior do que a salvação dela. Segundo, é ela achar que a revelação de muitos adivinhos por aí, muitas revelações por aí, é mais importante do que um ato de arrependimento. E não é. Nunca foi e nunca será. Até porque um culto que é baseado só em revelação e adivinha em revelação, não traz arrependimento. Traz um choro emocional para você. Nossa, o pastor falou que amanhã a porta vai se abrir. Mas inclusive a gente não vê a pessoa voltando a dar o testemunho, digamos que a porta abriu. Fica fácil se pregar o evangelho desta forma, mas Jesus não tem nada com esse tipo de evangelho. A gente precisa entender que Deus está no centro de todas as coisas. E muitas das vezes, irmãos, a gente faz igual que está no capítulo 10 do livro de Salmos. A gente olha e fala assim: Senhor, o Senhor está tão longe. Deus, o Senhor está tão longe de mim por causa da angústia. Aí a gente deixa de vir num culto que é baseado só na palavra e confronto, que é o evangelho verdadeiro, e a gente vai nas outras igrejas atrás de revelação. Aí a gente vai no norte, na igreja do norte, para não ficar falando o nome de outras igrejas. Aí Jesus não fala com ela. Aí ela vai lá na igreja do sul, Jesus também não fala com ela. Lá na igreja do leste, pastor, Jesus também não fala com ela. Sabe por quê? Porque Deus sempre esteve no centro de todas as coisas. Você que saiu do centro. Que centro, pastor? O centro da vontade dele. Foi você que saiu, não foi ele que se afastou. Por causa da angústia você se afasta murmurando. Por causa da porta fechada você se afasta murmurando. Você se esquece que a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. O mesmo Deus que abriu a porta ontem, Ele vai abrir hoje. Se amanhã você precisar, Ele vai abrir de novo. E você murmura, até quanto tempo vai ficar murmurando com isso? Aceite o evangelho de verdade. Vem para a igreja para buscar Ele primeiro. Se a gente tiver com Ele, as bênçãos são contínuas. Mas Ele quer ver em nós a vontade de conhecê-lo primeiro. Tem muitas pessoas hoje começando a fazer errado e acha que vai terminar certo, e não vai. Saul começou errado e terminou errado. Davi começou certo e terminou certo. Pastor Fabrício já pregou sobre Davi. Pastor Mauro já falou quanto tempo aquele homem ficou os outros atrás dele de morte para matá-lo, e Deus sempre poupava a vida dele. Por que Saul foi diferente? Porque Saul preferiu não obedecer a palavra, não obedecer o que vinha para ele fazer. Saul estava se interessado nele mesmo, no trono dele, e não no que estava em volta, pensando nos seus filhos, pensando naquelas vidas que estavam ali na frente de batalha. Saul não pensou em nada disso.
Ele diz: agora que Deus me ungiu, Deus não vai voltar atrás naquilo que Ele fez. Deus faz, pastor, claro, Ele não deve nada para ninguém, muito menos para um ser humano mortais como nós. Nós que temos que estar debaixo da obediência dEle. As pessoas que ficam debaixo da obediência de Jesus, as pessoas que ficam debaixo da palavra de Jesus, as pessoas que chegam a Jesus por interesse nele, a palavra se cumpre. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem que ama a Deus, irmão? Aquele que obedece. Não é o que desobedece, aquele que faz as coisas certas do jeito certo. Aqueles que começam certo e vai acabar certo. Mas aí muitas pessoas dizem assim, e eu já vi muito isso: mas eu conheço a voz de Deus. Amém, glória a Deus. Mas a pergunta é: Ele conhece a sua voz? Será que quando você ora, Ele lá do céu, Ele pode dizer, fala assim: anjo, não deixa esse cara ficar esperando muita bênção, manda logo o que ele está querendo, porque eu conheço a voz desse homem, eu conheço a voz dessa mulher, eu sei que a vida dela é uma vida de renúncia, então eu não vou deixar ela esperando. Ou você é apenas mais um que ora e diz: Senhor, eu conheço a sua voz. Aí Jesus vai dizer, Deus vai dizer: mas é claro, a minha voz quando eu falo estremece tudo, mas eu não conheço a sua. Você está orando para mim com os lábios, com o paladar de uma forma. Há 3 horas atrás você estava cantando música mundana. Aí você está dizendo que você conhece a minha, mas eu não conheço a sua. Deixa eu conhecer a sua voz. Renuncie. Tire o que te atrapalha. Rejeita as coisas mundanas. Se a gente amar o mundo, se a gente permanecer no mundo, se a gente praticar as coisas mundanas, lá no livro de 1 João diz: o amor de Deus não está em nós. Você que vem para um culto de hoje, de Santa Ceia, mas no outro final de semana vai para um barzinho, o amor de Deus não está em você. Está praticando práticas mundanas. Ah, mas é os colegas do meu trabalho, deixa eles lá. Quem está sujo, suje-se mais. Você é conhecedor da palavra. Jesus quer conhecer a sua voz. Eles não estão interessados se você conhece a voz dele. Até porque quando ele fala, irmãos, muitas das vezes ele fala, vem um vento, ele fala por um vento. Ele fala por fogo, ele fala por água, por um terremoto, por um redemoinho. Como diz lá no último capítulo do livro de Jó. Jó leproso, quase morto. Vai pesquisar para você ver como que é o fim de um leproso. Ele não sente dor. Você pode cortar o braço dele, que ele vai ficar olhando para você, ele não sente dor. Ele perde a sensibilidade. E como que Jó, naquela situação que ele estava, Deus vem num vento, num redemoinho, para falar com ele. Jesus está interessado, se ele conhece a sua voz, ore a ele, renuncie às coisas, medite mais na palavra, venha para o culto desse Santa Ceia. A Bíblia diz que aqueles que tomam Santa Ceia indignamente, está tomando para a sua própria condenação. Pastor, o que é tomar indignamente? É você tomar e não saber o que está fazendo, fazendo de qualquer maneira. Não é o pecado que te afasta da mesa, é você tomar e falar assim: isso aí não é nada para mim, eu vou tomar, não acontece nada. É indignamente, vem em mente. Ele diz: toda vez que fazer, lembra de mim. Mas a gente vem no culto de Santa Ceia, toma Santa Ceia, mas na segunda-feira esquecemos de tudo que aconteceu aqui hoje. Essas pessoas, muitas das vezes, ela vive uma vida que quebra princípio a vida inteira. E eu quero dizer aqui, as pessoas que quebram princípios, se tornam quebrante de princípios. A vida delas é como se fosse uma casa sem telhado. Tudo incomoda ela. A claridade da palavra incomoda ela.
A chuva que Jesus manda para ela, para purificar ela, incomoda ela. Tudo incomoda ela. Tudo se torna peso para ela. Porque ela não tem compromisso com a palavra. Ela vive quebrando princípios. E quando ela se torna uma pessoa dessa, até as pessoas em sua volta, quando cresce na vida, ela fala mal das pessoas. Mas também ela se sente incomodada por algum irmão ser abençoado. Porque ela não tem intimidade com a palavra. Ela não sabe que é melhor a gente abençoar os de dentro do que os de fora. Ela não sabe que os olhos de Jesus estão aqui, não lá. Lá no mundo, as pessoas, biblicamente dizendo, já estão condenadas. Depois que Jesus fala para aquelas mulheres, Jesus é levado até a cruz. E no verso 32, no capítulo 23 de Lucas, 2 outros homens, ambos crucificados com ele. 2 criminosos, 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Então a Bíblia diz que um dos estava dependurado com ele ali, disse assim para ele: olha só, mais um que está interessado em ver Jesus realizar algum milagre. Salve a você mesmo, salve-se a nós. Você não é o rei dos judeus? O cara que ressuscitou morto esses dias? Aquele homem que cuspiu na mão, que fez aquele cego enxergar? Isso aí é muito fácil para você. Você mata todo mundo aqui com uma palavra só. Mais um interessado em ver algum milagre de Jesus e não estava interessado em Jesus. Mas o engraçado é que a Bíblia diz que aquele homem insulta Jesus, mas Jesus não é ele que responde. Quem responde é o outro homem que está ao seu lado. Chegará um momento na nossa vida em que Jesus vai deixar a gente, Ele quer ver a nossa atitude mediante a Ele e mediante ao Evangelho dEle. Qual vai ser a nossa reação? Principalmente no trabalho, principalmente em casa, principalmente na escola, não sei. Quando alguém zomba do Evangelho, quando alguém fala de Jesus, zombando, falando da Bíblia, sem conhecer a Bíblia nem 1%. E Jesus vai ficar assim olhando e falar assim: vamos ver se você é conhecedor da palavra. Vai dar um checkmate nele ou vai ficar esperando eu descer? Jesus não fez nada. Jesus não respondeu aquele homem. Quem respondeu foi o outro homem. Jesus ficou em silêncio porque ele sabia que aquele homem estava interessado nele e não no milagre dele. Vai chegar um momento da nossa vida em que toda e qualquer decisão que nós tomarmos, eu abri o culto esses dias falando disso, toda decisão que a gente tomar, a circunstância da nossa vida, um dia vai nos colocar lado a lado com Jesus. Não tem para onde correr. No dia do juízo final não vai chegar uma alma sequer, no meio de trilhões que vai existir. Eu não tive oportunidade. Mentira, teve. Então vai chegar um momento da nossa vida que a gente vai estar lado a lado com Jesus. E qual vai ser a nossa atitude? Vamos querer ver Ele realizar algum milagre? Ou vamos querer Ele, a santa, bendita pessoa que Ele é? No verso 42, a Bíblia diz que aquele homem que respondeu àquele outro homem que insultou Jesus, ele olha para Jesus e disse assim: Jesus, olha que oração que aquele homem fez naquele momento. Lembra de mim quando entrares no teu reino. E o que eu aprendi daquele homem, uma das coisas foi: aquele homem não ficou perdendo tempo em orar para quem não queria ouvir. Aquele homem não ficou falando assim: Jesus, salva eu agora, mas salva meu filho também, que ele está lá em casa, lá fazendo as coisas, e salva ele também. Salva minha esposa, ô Senhor, salva o meu esposo que não quer nada com nada. Ele não perdeu tempo com isso. Ele falou assim: Jesus, enquanto a eles eu não sei, mas eu quero o Senhor. Lembra de mim quando entrares no teu reino. E o que Jesus olhou para ele e disse? Eu garanto
Uma coisa é eu garantir alguma coisa para o pastor, outra coisa é ele me garantir alguma coisa, outra coisa é eu garantir alguma coisa para a senhora, Jô. Mas Jesus dizer, eu garanto. Jesus está dizendo para alguém aqui hoje, eu te garanto que se você obedecer a minha palavra, o seu futuro eu te garanto. A porta que você tanto precisa, se você me obedecer, eu te garanto, vai acontecer. Ele garantiu para aquele homem. A gente tem noção do valor que é de um ato de arrependimento. Aquele homem foi morar no paraíso por ter se arrependido. Hoje é o dia de você se arrepender. Não deixe para amanhã, como diz o ditado, o que você pode fazer hoje. Arrependa-se hoje. Amanhã pecou, arrependa-se. Depois de amanhã caiu, levante-se, arrependa-se. Não deixe para amanhã, porque se Jesus voltar, enquanto você estiver pecando, você fica. O que mais me chamou a atenção, aqueles dois homens estavam na mesma situação. Eram dois criminosos. E é simples e objetivo. O que determinou a salvação de um e a de outro não. É que um queria ver os milagres de Jesus, e o outro queria estar com o Senhor morando no céu.